Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16, 25. Ministérios evangelísticos formado pelo exemplo original. É o que nós vamos falar um pouco agora. Quando Jesus iniciou suas atividades em favor da redenção de suas criaturas, o primeiro dos 5 dons ministeriais que ele usou foi o que lhe conseguia ter mais e mais pessoas se entregando a seu Pai Celestial. A este pensamento, o escritor Mateus explica: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz. Os que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, preste atenção nesse verbo, pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui nós podemos ver das 5 capacidades, das 5 essências ministeriais que Jesus tinha, né, que é o apostólico, o profético, o pastoral, o mestrino, o evangelístico, e assim por diante. O primeiro que ele começa a desenvolver, assim que ele termina o jejum, assim que ele termina o seu jejum de 40 dias, foi o ministério evangelístico. Eu sempre fiquei meio intrigado em querer saber qual ministério que Jesus mais desenvolveu dentro do Novo Testamento, né, dos 4 evangelhos. Aí teve um dia que eu fiz uma leitura, peguei e fui contando as vezes que Jesus evangelizava, curava, libertava e marcava. Às vezes que ele ensinava, às vezes que ele exortava, às vezes que ele direcionava. Fiz uma separação. Levou um tempo isso, mas assim, o ministério que eu percebi na minha pesquisa que ele mais desenvolveu foi o ministério evangelístico. Foi o que ele mais gastou tempo com os homens e mulheres, foi na questão da atenção que ele deu aos pecadores, aos distantes, aqueles que viviam sem nenhuma direção clara com respeito às coisas de Deus. O segundo ministério que o Senhor mais desenvolveu nos 4 evangelhos, na pesquisa que eu fiz, foi o ministério de mestre. Foi quando parte do ministério dele, ele ficou confrontando, ensinando e falando, tanto com pessoas, quanto com os religiosos da época. Então nós podemos ver aqui, que a pregação é algo que o evangelista faz. Então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus é o evangelista original, né? É o primeiro que aparece no Novo Testamento, porque no Velho Testamento nós temos outros homens com dons evangelísticos bem camuflados, mas bem demonstrados ao mesmo tempo em suas vidas. Não eram conhecidos como evangelistas, eram conhecidos como profetas. Eram conhecidos como profetas. Então é possível que uma pessoa em sua vida, ela seja bivocacionada, ela seja um profeta e ela seja um evangelista, como nós podemos ver isso na pessoa de Jonas. Jonas era conhecido como profeta Jonas, mas a sua mensagem foi uma mensagem que libertou uma cidade inteira de 120 mil pessoas. Então nós podemos ver um homem que tinha uma bivocacionalidade. Nós podemos ver na questão de Moisés. Moisés era conhecido como o profeta Moisés, mas nós podemos também ver a característica vocacional nele do libertador, que é uma das ações que o profeta tem
desculpe, que o evangelista tem em sua vida. Na sua mensagem, como libertador, ele fez promessas, né? Deus nos tirará daqui, nos levará para uma terra que emana leite e mel, lá nós vamos ter descanso, lá Deus vai fazer isso na vida de vocês podem ir, podem acreditar, Deus vai fazer, né? E que os evangelistas fazem bastante promessa, né? Se tem uma coisa que o evangelista faz, é assim, ó, vai no culto hoje e você vai ver se Deus não vai falar com você, né? E Moisés, ele tinha essa característica. Então nós podemos ver que Moisés, ele era profeta, ele era um evangelista, que ele tinha essa unção, e ele, profeta porque confrontava, o evangelista porque libertou 1,5 milhão de pessoas do Egito, e ele tinha um caráter apostólico porque ele implantou, fundamentou a lei, ele trouxe uma ativação da lei para a nação de Israel, e ele foi também um pastor, porque ele conduziu o povo pelo deserto. E isso não poderíamos deixar de dizer que ele também agregou em sua essência a unção de mestre, tendo escrito o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e grande parte de Deuteronômio, né? Então nós podemos ver que em Moisés havia uma essência quíntupla. Ao mesmo tempo que ele era um integrador, um apostólico, ele era um profético que direcionava, um evangelista que libertou, ele era um mestre que ensinou e um pastor que cuidou do povo e estava disposto até mesmo morrer pelo povo quando o povo estava rebelde, né? Então ele tinha essa agregação sobre ele. Nós podemos ver então que é possível uma pessoa ser vocacionada em um dos dons, como ela pode ter 2, como ela pode ter 3, ou ela pode ter uma fluência dos 5. Ela pode ter uma fluência dos 5. Moisés teve uma fluência dos 5. Davi, nós podemos ver que ele teve uma posição de sacerdote, de rei, de profeta, músico. Ele foi um cara também com bastante mover de Deus sobre ele. E Jonas, que é o nosso caso nessa tarde, mesmo sem querer, pregou durante um dia e 120 mil pessoas se converteram. Quem queria uma unção dessa na sua vida? 120 mil pessoas se converteu. Aquilo ali é uma unção o quê? Uma unção evangelística. E a mensagem dele é: se vocês não se converter, daqui tantos dias, Deus vai destruir essa cidade. Então ele conseguiu essa ministração, com essa ministração, ter uma cara evangelística, né, acontecendo ali na cidade de Nínive. E nós podemos ver também que um homem pode ser bivocacionalizado na questão de Pedro e André, que estavam lançando redes ao mar, que nós acabamos de ver aqui. Jesus falou para os dois: vocês vão ser o quê? Pescadores de homens. Lá em João 1, capítulo 1, André encontrou Jesus, ele correu até Pedro, já evangelizou Pedro e apresentou Pedro para Jesus, e Jesus já falou que tu és Pedro, e sobre essa pedra, já deu a palavra para Pedro, já mudou o nome dele, que não ia ser Simão mais. Quer dizer, o André foi ganho pelo evangelista Jesus, e o evangelista Jesus já ganhou Pedro, e já falou para os dois: vocês vão ser pescadores de homens. Interessante que uma das ações de Deus sobre Adão e Eva no ministério deles é que eles dominariam os peixes do mar. Se você vê lá em Gênesis capítulo 1, lá quando Deus fala sobre eles, fala que eles dominariam as aves dos céus e também os peixes do mar. E Jesus chega para Pedro e fala assim: eu farei de vocês pescadores de homens. Então Jesus associou peixes e os homens. E Jesus fez essa associação e disse que o ministério de Pedro seria um domínio de resgate daquilo que Adão perdeu, de dominar sobre os homens. Então Pedro, ele era apóstolo porque ele era enviado aos gentios. Mas a chama forte na vida de Pedro e o que ele desenvolvia com tanta clareza
era a mensagem evangelística, porque Jesus falou para ele: você vai ser um pescador de homens. Qual foi o texto que nós lemos mesmo aqui que falou sobre isso? Mateus, né? Tem como deixar ele ali, Pedro? Por favor. Mateus 4, 16 a 25, a parte que diz, bem no início, que Jesus fala para Pedro que eles seriam pescadores de homens. Mais um pouquinho. Próximo texto. Isso. Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão, Pedro e André. Só que na história, lá em João 1, o André leva Pedro até Jesus, porque André teve a curiosidade e falou quem era aquele, e João falou assim: ele é o Cordeiro de Deus. Aí o André foi. Quando o André chegou lá, ele levou Pedro, e Jesus já evangelizou Pedro na hora e já deu a palavra. Aí Jesus olhou para os dois e falou isso aqui, ó: vocês serão pescadores de homens. E pescar homens está associado com o domínio de Gênesis, quando o Senhor diz que Adão e Eva teriam domínio sobre os peixes do mar. Isso é uma ação evangelística que foi perdida lá atrás, espiritualmente falando, que Jesus, o último Adão, resgatou e trouxe sobre a igreja. Então existe um domínio do coração dos homens para trazê-los para Deus, dado aos evangelistas e aqueles que amam almas, que nenhum outro ministério tem dentro da igreja, irmãos. Nenhum outro ministério tem esse dom que Jesus falou aqui, porque os outros dois irmãos que foram chamados por Jesus, eles estavam consertando as redes. Jesus passou, viu outro barco, viu outros dois irmãos dentro do barco, eles estavam consertando as redes. Pedro e André lançavam as redes para pegar. Jesus falou assim: vocês vão ser pescador de homens, ou seja, vão ser evangelistas. Então nós podemos ver que Pedro era um homem bivocacionado, era um apóstolo evangelista. Nós podemos ver então que os outros dois que foram chamados, que estavam consertando as redes, o conserto fala do quê? Do ministério de ensino, de você estar ali, né, consertando uma doutrina, consertando uma área. Era um outro ministério. Então nós podemos ver Jesus envolvido com essa questão dos 5 ministérios, desde o início do chamado dele. E ele quer restabelecer isso no nosso meio, irmãos. Amém? Seu contato com as pessoas lhe conferia a elas novas perspectivas. Seguindo seu padrão, comissionou e profissionou que Pedro e seu irmão André seriam pescadores de homens. De forma bem clara, os comissionou para serem evangelistas, ganhadores de vidas humanas para Deus. Lá em João capítulo 1, você vê, André ganhou só uma pessoa para Jesus. Eu vou ler esse texto com os irmãos, João capítulo 1, que a gente não pode subestimar. Às vezes a gente fica triste, né? Que parece que a gente não fez tanta coisa para Deus, e não fez mesmo, mas a gente tem que estar atento. João capítulo 1, deixa eu achar o texto aqui. Verso 35, no dia seguinte, João 1,35, estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, está falando de João Batista. E 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. 2 discípulos de João Batista ouviu João dando esse relatório de Jesus e seguiu Jesus. Largou João e seguiu ele. E Jesus, voltando e vendo que aqueles o seguiam, disse: quem buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, verso 39, vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. Já era quase a hora 10ª. E era, quem que era essa pessoa? André. André, irmão de quem?
de Simão Pedro, que estava no barco com ele, a hora que Jesus falou assim: vou fazer vocês de pescadores de homens. Irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo. Este achou primeiro, quem? Seu irmão Simão. Ou seja, o primeiro que ele evangelizou foi o irmão dele, Simão. João Batista falou: eu, Cordeiro de Deus, apontou o caminho, evangelizou. André já correu atrás de Jesus. A hora que chegou lá, ele já falou para o irmão dele, Simão: olha, achamos o Messias. Pedro já foi atrás. Então pode ver que o evangelismo, esse contato rápido, imediato, convicto, foi tão eletrizante que entrou na vida dessas pessoas. E aí Jesus já olhou para Pedro e para o André e já profetizou na vida deles, porque Jesus tinha 5 unção sobre ele, a unção quíntupla. Aqui, quando ele chamou eles para seguir eles, ele agiu como um evangelista. Quando ele chegou, ele profetizou como um profeta: vocês serão pescadores de homens. Aí o que acontece? A história mostra André. Você vai ver André aqui, e você vai ver André, a hora que Jesus tem que multiplicar os pães e os peixes, ele pega e fala assim: então, o que é 5 pães e 2 peixes para esse monte de gente? Você não vai ver a ação de André demais aqui, mas ele ganhou o irmão dele, João, o Pedro. E o Pedro é aquele que falou assim para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, teve uma revelação maior do que o irmão. E Jesus falou: estou te dando as chaves do reino dos céus. Ou seja, o chamado para ele abrir portas de salvação que iriam acontecer. E isso aconteceu. Quando você começa a ler o livro de Atos, nós podemos ver que Pedro prega um dos sermões mais belos do livro de Atos. E aí ele pega e faz o apelo dele, do jeito dele lá. 3.000 se converteu na primeira pregação. Quem que é essa unção? 3.000. 3.000 pessoas se converteram na hora que Pedro fez. Ou seja, ele pescou 3.000 almas com uma mensagem. 3.000 almas ele pescou. Na segunda vez que ele pregou, a segunda pescaria, pregação dele, foi mais 5.000. Então nós temos uma ação de um homem que foi ganho por outro homem, que gerou 8.000 pessoas, que a gente sabe assim, relatado aqui, mas pode ter sido muito mais. Um apóstolo com um caráter evangelístico forte, que ganhava almas, ganhou uma multidão. E nós podemos ver André, que recebeu um chamado para ser um ganhador de almas, que a Bíblia mostra ele ganhando uma pessoa. Quer dizer, ou ele não desenvolveu, ou aquela alma que ele ganhou era para poder ganhar aquela multidão. Pedro, além de ser esse homem que ganhava muita gente, ele tinha o dom de cura. Veja comigo Atos 3. Pedro, Atos 3, versículo 4 e 8. Ele tinha um dom de cura e de milagre. Pedro com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. O rapaz olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E ele saltou e pôs-se em pé e andou. Então nós podemos ver que Pedro, como apóstolo enviado de Deus, tinha um dom evangelístico de ganhar muita gente, mas também ele tinha aquela fé ousada para poder fazer curas e coisas extraordinárias. Porque muita gente, até o Totti fez essa colocação, e eu ia falar sobre isso agora, tem muitos evangelistas, que todo mundo taxa que todo evangelista tem que curar enfermos. Nós vamos ver que tem uns que não tem, que não fizeram. Nós podemos ver que André só ganhou o irmão dele. Mas nós podemos ver que Pedro, além de ter executado e ganhado mais de 8.000 pessoas, ele ainda curou esse cara aqui, e ainda ressuscitou a Dorcas, aquela mulher que tinha morrido.
Então, assim, existe uma condenação e uma cobrança que todo evangelista tem que gerar milagres, e não é bem assim. Existem alguns que vão ganhar pessoas e acabou. Por exemplo, o cara que me ganhou para Jesus, ele me ganhou para Jesus. Não tem mais história de outras pessoas que ele ganhou. Ele me ganhou para Jesus, eu fui pastor em mais de 8 igrejas junto com a minha esposa. Ele pastoreou em umas 2. Ele esteve na minha ordenação para obreiro, para diácono, quando eu fui ordenado pastor. Quando eu publiquei o primeiro e o segundo livro, ele estava lá junto comigo, vivendo aquele momento. E eu sempre deixei muito bem claro. Falei para ele, eu posso escrever 50 livros, mas você me buscou dentro do boteco. Ele fica todo sem jeito quando eu falo isso para ele. Ele fala, cara, não tem o que falar, ué. Vou falar o quê, irmão? Eu queria te matar aquele dia que você foi me buscar lá. Então, assim, o dia que nós chegarmos diante de Deus, como é que vai ser? Será que eu vou ganhar mais pedras? Eu tenho dúvidas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o que eu estou fazendo é simplesmente aquilo que Deus colocou dentro de mim. O que Ele fez foi o que Deus colocou dentro dele. E você e eu temos que estar abertos e bem sensíveis a isso. Amém? Vamos um pouquinho mais. Vamos falar agora de Paulo. Você vai abrir a Bíblia em 2 lugares. 1 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,11. Então nós podemos ver que Pedro era bivocacionado. Ele tinha o dom apostólico e o dom evangelístico. E o qual que ele fluiu mais? No evangelístico. Nós não temos tempos para poder entrar aqui em algumas coisas, mas por falta dele não fluir no dom apostólico dele, ele acabou muita coisa acontecendo na caminhada dele que não deveria ter, de repente, até acontecido do jeito que foi. Mas ele se lançou como evangelista. E tem uma outra coisa que ele fez, deixa eu falar aqui. Ele estava na casa de uma pessoa chamada Simão Curtidor, lá em Atos. O Espírito Santo arrebatou ele e falou, ó, estou enviando aí uns rapazes que estão vindo te buscar para te levar, e você vai lá. Aí Pedro foi com eles. Quando ele chegou lá, Cornélio tinha reunido uma multidão de amigos íntimos, e Pedro, quando ele chegou, ele lançou nos pés de Pedro. Pedro falou, levanta que eu sou homem. Aí ele levantou, ele falou assim, por que vocês me chamaram? Ele falou, o anjo apareceu aqui. Olha a intimidade, irmãos. O anjo apareceu e mandou te buscar, que você tinha palavra para falar para nós. Está lá em Atos 10, você pode ler essa história. E aí o que acontece? Pedro começa a falar. Foi tão forte a palavra evangelística de Pedro, que o Espírito Santo derramou línguas de fogo no meio de todo mundo. E aí Pedro já pegou e falou igualzinho os evangelistas fazem, né? Eu vou negar água para esse povo, vamos batizar isso logo agora. Já batizou todo mundo ali. Nós ainda damos um cursinho aí de 1 mês, 2, né? Pedro só falou assim, não pode negar não. E já... Tem nada de errado nisso, irmãos. A situação ali foi aquela. O que eu quero mostrar é que existe uma ala, uma ação evangelística que ela é violenta. Igual esse rapaz que apareceu aqui, o Todd White, é violento, irmão. Estou doido, eu vi ele sair de dentro de um lugar que eu vi ele fazendo, eu falei, ô louco. Já pensei em 10 coisas que eu não faria igual naquele momento, mas eu olhei e falei assim, nossa, mas a perna do cara desentortou. Aí já tirei tudo, aquelas críticas que eu fiz, e fiquei só ali, ó, aprendendo. Amém, queridos? O texto não está ali, né? Tem como colocar aí esses 2 textos, por favor? 1 Timóteo 1,7 e 2 Timóteo 1,11. 1 Timóteo 1,7. Será que eu coloquei certo? É 2,7, irmãos. Desculpe.
Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Paulo falando ao seu discípulo Timóteo. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor. 3 vocacionalidades na vida de um homem. Quando a Bíblia fala que Jesus começou a pregar, lá no texto de Mateus capítulo 4, está associado com o evangelizar, que ele começou a evangelizar Pedro e André. Então acredita-se que Paulo, ele era evangelista, apóstolo e doutor, ou seja, mestre. Ele tinha essa trivocacionalidade. Ele desenvolvia na vida dele esses 3 chamados. Ele evangelizava, ele era um apóstolo, porque fundamentou verdades do Novo Testamento. Em 13 livros do Novo Testamento ele fundamentou verdades. E ele era mestre, porque escreveu 13 livros do Novo Testamento, e tem um que está meio assim ainda, no caso de Hebreus, que não tem muita clareza se foi ele ou não. Particularmente eu acredito que seja, mas como não tem o nome dele ali, é preferível deixar assim. Então tem 13 ou 14 livros que ele escreveu. Então, como sendo um mestre, um apóstolo que fundamentou grandes verdades, e um evangelista. Qual o exemplo de evangelista que nós temos de Paulo? Presta atenção nisso. Atos 19. O que ele fez? Ele pegou 12 homens que estavam desinformados sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, treinou eles 2 anos e 3 meses na escola de Tirano, pregando a palavra, ensinando eles ali, soltou eles, e a Bíblia diz lá em Atos 19, que eles ganharam o mundo da época. Aqueles homens evangelizando, Atos 19, você pode ver, eles ganharam o mundo da época. O que ele fez? Ele pegou os homens que tinham os dons de evangelizar, ensinou eles, e através deles, ele fez aqueles sinais de irem e pregarem, e a coisa era tão intensa, que o avental que ele usava para fazer tendas, a toalha para secar o rosto, o lenço, a camisa suada dele, ele mandava lá para o hospital dos enfermos, para as pessoas que estavam oprimidas, e as pessoas eram libertas. As pessoas eram libertas. Quer dizer, Paulo tinha um lado evangelístico, que é criticado por muitos de nós, que eu já fiz e deu certo. Eu já fiz e deu certo. Um dia eu falei, eu tenho que ver se esse trem dá certo. Hein? Tinha uma moça, uma menina que dava epilepsia direto, epilética, dava crise assim, coisa terrível. Arrumei uma toalha, ungi a toalha, sequei no meu corpo. Falei para a mãe, soca debaixo do travesseiro a toalha. Hoje, não sente mais nada. Mas isso não significa que eu saia distribuindo toalha depois suado por aí não, viu gente? Já fiz isso algumas vezes. Se precisar eu faço de novo. Mas Deus tem que falar. Do contrário eu não faço. Mas Paulo, ele era esse evangelista. Ele treinava as pessoas e ele usava alguns artifícios que a gente condena que alguns evangelistas fazem por aí, exagerando, dando rosa ungida, sabonete ungido, água ungida, feijão que cura Covid, tudo essas coisas. Aí começa a inventar moda, né? Começa a inventar moda. Mas Paulo, como evangelista, como apóstolo e como mestre, ele usou algumas vezes de alguns artifícios. Como Jesus, como evangelista, também deu algumas cuspidas, fez alguns pelotos de barro e fez algumas coisas que às vezes a gente não tem coragem. Esses dias eu vi um cara fazer um negócio no YouTube, que eu acho que aquilo, eu custei acreditar que seja de Deus aquilo. Ele encheu a boca d'água da garrafa assim, o cara abriu a boca, parecia um passarinho na frente dele, e ele deu uma gorfada dentro da boca do cara, que o meu estômago fez 3 vezes assim, ó. Eu não sei se curou, se matou o rapaz, se infeccionou, alguma coisa, mas a gente não está tão acostumado, né? Então Paulo era um homem trivocacionado, como pregador evangelístico, como apóstolo que fundamentou verdades para o reino de Deus,
e como mestre que escreveu aí cerca de 14 cartas no Novo Testamento. Vamos ver agora ministérios evangelísticos que edificaram suas vidas sobre os fundamentos dos primeiros evangelistas que teve. Nessa parte veremos suas habilidades. Presta atenção nessas duas pessoas que eu vou falar. Filipe, o diácono evangelista, lá de Atos capítulo 6, e Timóteo, o discípulo evangelista que foi treinado por Paulo para trabalhar na cidade de Éfeso. Filipe se especializou no evangelismo pessoal e conquista de cidades inteiras. Presta atenção nisso. Filipe era bivocacionado. Ele era diácono, está lá em Atos capítulo 6, servia as mesas, limpava lá tudo que tinha que limpar, dava a cesta básica, mas ele tinha dentro dele a bivocacionalidade. Ele era o quê? Um evangelista. E ele se especializou em quê? Em ganhar cidades inteiras. Por isso, hoje, às vezes eu converso com alguns diáconos aqui, às vezes, como a gente é do tempo das raiz lá para trás, eu falo, quando eu era diácono, irmãos, expulsava demônio, limpava o ventilador, limpava a janela, carregava meus filhos pendurados na cintura. O bispo Kelso procurava a caneta, eu saía, eu rompia lá do fundo da igreja e levava a caneta na mão dele, assim, ó. Aí ele falou, eu estava procurando mesmo. Então, ser diácono, quando nós éramos diácono, eu, pastor Edson, Kleber, Rogério Elias, coitado do pastor Kleber, nós deixávamos ele louco, tadinho. Mas ele ficou bom depois. A Lúcia Nakazato, nós éramos um 7. O pastor Edson fazia assim, pastor Atos, ó. Quando ele fazia assim, eu já fazia assim, eu nem sabia o que era, irmãos, mas alguma coisa eu saía para fazer. Então nós éramos diáconos e eu ainda desenvolvia o ministério de ensino. Evangelista o Filipe era diácono, mas ele também se especializou em ganhar cidades inteiras. E Timóteo estava a combater heresias. É muito importante que cada um dos 5 ministérios descubram em que área e que estratégia deverão usar em suas ações. Elas, quando descobertas e aceitas pela fé, podem gerar vitórias inimagináveis na obediente prática da fé verdadeira. Agora, o contrário, quando eu não descubro as estratégias de Deus, só vai atrofiar as execuções designadas a nós. Em seu ministério inicial, o diácono Filipe, entrou na cidade de Samaria. Veja comigo isso aí em Atos 8. Atos 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Do versículo 1 ao versículo 3, diz que Paulo havia perseguição, todos fugiu. Vamos ler o versículo 1. Paulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia, e de qual cidade? Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Está falando aqui de Paulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe, esse Filipe que é o evangelista, tá? O diácono, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então Filipe deixou Jerusalém, deixou o diaconato e exerceu então aqui o evangelismo em sua vida. E as multidões, olha a especialidade dele, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora, nem todos os evangelistas vão conseguir reunir multidões, e nem todos vão conseguir ter a atenção das pessoas,
E nem todos vão conseguir fazer os sinais, mas esse rapaz aqui, ele tinha essa unção sobre a vida dele. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E estava ali também um homem chamado Simão, que exercia a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Esse cara era um tipo de satanista, dizendo que era uma grande personagem. Todo mundo atendia a ele, desde o pequeno até o maior, e diziam: este é a grande virtude de Deus. Atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Só que o que acontece? Chegou o evangelista lá. O que acontece? No versículo 12: como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Então aquele satanista, aquele falso líder espiritual, o Simão, ele tinha iludido todo mundo, a cidade de Samaria estava cativa a ele. Aí Filipe chegou e pregava a Cristo, todo mundo vendo o que ele falava, o que ele fazia, os demônios se manifestando. O que acontece? Verso 13: até o próprio Simão creu nele. Então nós podemos ver aqui que a unção evangelística de Filipe é uma unção diferente, muito diferente dos outros evangelistas que nós vamos ver na Bíblia. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, outro batismo. O povo que gosta de batizar o tal dos evangelistas, misericórdia. Ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O satanista ficou atônito. Irmãos, presta atenção em algo comigo aqui. No seu ministério inicial, o diácono Filipe, lá na cidade de Samaria, que lugar que é essa Samaria aqui? Samaria é onde outrora Elias confrontou o rei Acabe. Você vê isso em Reis, 1 Reis 18 até o capítulo 20. No passado, a cidade de Samaria é aonde Elias mandou chamar Acabe e falou para ele o seguinte: chama lá os profetas de Baal, cerca de 800, põe eles no monte e vamos fazer o desafio para ver quem é Deus. Havia ali o que é uma opressão espiritual. Naquele lugar, naquela cidade, havia uma escola de profetas, como diz 2 Reis. O que aconteceu naquele lugar? O profeta Elias desafiou os profetas de Baal, e eles não fizeram nada, mas o fogo de Deus desceu do céu, queimando os principados e as potestades, e eles mataram todos os satanistas. Quem lembram dessa situação? Vocês lembram disso? Está lá em 1 Reis 18 até o capítulo 20. O que aconteceu ali? Limpou-se o mundo espiritual e limpou-se o mundo físico, a geografia. As divindades Baal e Aserá perderam a força. Nesta cidade, conforme o livro de Atos, capítulo 8, é a mesma Samaria. O diácono evangelista, ele pregou o quê? Salvação, cura, libertação, e toda a cidade se rendeu ao sacrifício de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. O que o profeta Elias fez, a não sei quantos anos atrás, ficou no mundo espiritual daquela cidade. Passou-se centenas, ou talvez, não sei, até milhares de anos, o evangelista chegou e pregou a palavra. Sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. Por isso nós temos que valorizar o que foi feito antes de nós chegarmos na igreja. Antes da gente chegar no ministério, nós temos que valorizar
o que os outros homens e mulheres de Deus, irmãos em Cristo, fizeram. O que Elias fez lá atrás, amarrou os principados, o evangelista chegou, pregou a palavra, a cidade inteira se converteu, e o satanista também se converteu. Quem quer essa unção na sua vida, em nome de Jesus? Foi isso que aconteceu, irmãos. É a mesma cidade. Valorize o que outros fizeram antes de você e eu chegarmos na onde nós estamos plantados trabalhando. Existe essa unção evangelística. Lembra quando Jesus falou assim: vocês vão colher coisas que vocês nem plantaram? Quem lembra disso? Outros plantaram, mas vocês vão colher? É isso. Existe uma sensibilidade, uma capacidade de Deus dada para os evangelistas que nenhum dos outros ministérios tem ela, que é a capacidade daquilo que nós falamos, das papilas degustativas, sentir que ali dá, sentir que ali tem alguma coisa. Você que tem esse coração evangelístico, quando você sentir que você tem que ficar mais 5 minutos num lugar, que você viu uma pessoa, você sentiu que você tem que falar, nem que for um oi, faz. Deus vai usar você e eu naquela situação, porque talvez lá atrás alguém falou alguma coisa para ela. Tem uma situação interessante. O pastor, ele foi trocar de roupa para ir para o culto, e ele pegou a camisa dele, a calça, vestiu ali, tudo certo. A hora que ele olhou no espelho, Deus falou com ele assim, dentro do coração dele: tira essa camisa e põe aquela camisa vermelha. Ele falou: não, Deus, eu não queria pôr essa camisa vermelha hoje, começou aquela guerra, põe a vermelha. Depois de muita guerra, ele pôs a camisa vermelha e foi para o culto, sem entender nada. Chegou no culto, pregou, chamou os enfermos para frente, orou com todo mundo. Na hora que ele estava indo embora, uma mulher veio chorando, procurou ele, falou assim: pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Eu estava em casa essa noite agora, eu tive um sonho, e eu tive um sonho com o senhor. Ele falou: irmão, que jeito foi o sonho? Ele falou assim: então, no sonho, eu sonhei que o senhor estava com a camisa vermelha, e o senhor não sabe, mas eu estou com câncer. E no sonho falava assim uma voz na minha cabeça: meu servo vai estar de camisa vermelha hoje, é o sinal da tua cura. É o sinal da tua cura. Você vai pedir para ele pôr a mão na tua cabeça e orar, mas não fala nada para ele não. E o Senhor colocou a mão na minha cabeça e orou, e eu senti que a hora que o Senhor colocou a mão, eu senti que sumiu uma pelota de dentro de mim. O que é quando você e eu estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a nos falar? Nós precisamos disso, irmãos. Quem entende isso, queridos? Nós precisamos disso. Isso aí são experiências para você e para mim. Nós fomos para o extremo de uma camisa vermelha. Eu fiquei pensando que cor que era a calça que esse cara estava no dia. Mas disse assim: vermelha, a camisa. De repente uma rua, passar numa rua diferente, de repente dar alguma coisa para alguém. Isso é evangelismo. É quando nós fazemos coisas que aparentemente não tem nada a ver. Esse evangelismo mesmo aqui de Atos. Você acha que as pessoas queriam ir lá evangelizar Samaria? Tinha um centro de adoração ao diabo construído por Jezabel lá, irmãos. No tempo de Jezabel tinha 850 sacerdotes. Ninguém queria ir lá. Mas Deus provocou a perseguição e Filipe acabou chegando lá e pegou o mundo espiritual preparado para ele pregar a palavra e sair mais do que vencedor em tudo aquilo que estava acontecendo ali. Amém? O satanista que era usado pelo principado, pelo demônio lá também foi derrotado. Depois do sucesso dessa empreitada ministerial, Filipe foi orientado pelo anjo. O anjo fala para ele, se você continuar lendo o capítulo 8 aí, o anjo fala para ele seguir por outro caminho. E à medida que ele foi andando, ele foi orientado a encostar numa carruagem e a evangelizar o cara que estava dentro da carruagem. Ele foi orientado, e ele perguntou para o cara: você entende o que você está lendo? Aí o cara falou assim: como que eu vou entender se eu não tenho quem me ensine? Aí ele falou assim: pois é, esse cordeiro que você está falando aí é o Jesus que eu conheço.
Aí o cara falou, sobe para cá. Aí ele subiu, ele pregou para o cara a partir daquela passagem. Aí o cara falou, o que impede que eu seja batizado? De novo, os evangelistas, uma facilidade tremenda, nada. Tinha uma poça d'água da chuva ali, já jogou o cara lá dentro e resolveu a situação. Sabe o que aconteceu depois disso? Quem lembra? Ele falou, uai, o que eu estou fazendo aqui em Cesareia? Foi arrebatado, irmãos. Depois disso, o Espírito Santo jogou ele 20 quilômetros dali. Jogou ele em Azoto. Azoto é uma das capitais dos filisteus. Tirou ele de Jerusalém e jogou ele lá em Azoto, região de Cesareia. E ele ficou lá 20 anos e gerou 4 filhas que tinham o dom de profecia. As 4 filhas dele não eram profetas, elas tinham o dom de profecia. Então nós podemos ver aqui um diácono evangelista que capturou uma cidade para Deus, ganhou um satanista para Cristo, batizou a cidade, batizou o cara. O anjo falou para ele evangelizar. Esse aqui é um dos exemplos na Bíblia que o anjo orientando como evangelizar, vai por esse caminho. Quer ver o texto? Deixa eu mostrar o texto para vocês. Cadê aqui? Verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Até os anjos entrou na jogada aqui do evangelismo, irmãos. O anjo falou para ele, vai para cá, você vai evangelizar aqui agora. Ó. Aí ele foi lá e encontrou o tesoureiro. O cara foi para Jerusalém, e olha que situação, o tesoureiro. Foi para Jerusalém, na festa da Páscoa, foi lá, ouviu tudo que tinha para ouvir, voltou acreditando na lei, voltou acreditando nos sacrifícios do templo, ou seja, voltou o quê? Do mesmo jeito do que ele foi. Aí Deus olhou lá de cima do céu e falou, epa, meu filho já morreu por esse povo, e já orientou a situação, e jogou o evangelista de plantão lá. Isso aqui, eu costumo chamar Filipe do evangelista de plantão. É o cara que anda com o bip na cintura. O céu fala assim, pi, 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 para a direita, ele vira. Pi, pi, para a esquerda. Não é aquele assim, faz um sono, não dá. Precisa, não dá agora. Oh Deus. O bip do céu tocou, ele vira para a direita, ele virava. Evangelistas de plantão. O cara voltou para África, o tesoureiro da rainha de Candace, que é a região do Iêmen hoje, voltou para lá, salvo conhecimento de Jesus, batizado nas águas, com conhecimento sério. E aí a gente vê, milhares de anos depois, o nosso amigo dos livros aqui, né, o T.L. Osborne, fazendo cruzadas evangelísticas com 1.200.000 pessoas lá, Reinhard Book fazendo reuniões, cruzadas evangelísticas lá, com 1.200.000, 1.300.000 pessoas, num lugar só. Mas sabe onde começou isso, irmãos? Começou aqui em Atos 8, rainha de Candace, região do Iêmen, mundo muçulmano. Para ser crente lá hoje, tem que ser crente de verdade. Para pregar, o governo tem que dar um documento. Eles vasculham a vida do cara inteira. Mas tudo começou com um diácono. Não que um diácono é menor, porque eu olho para esse diácono aqui, eu me sinto que eu não sou nem crente às vezes. Por tudo que ele conseguiu fazer. E ele fica lá em Cesareia de Filipe, até só Deus sabe quando, né? Quando existem ações ministeriais vocacionadas que nos precedem nas batalhas, os frutos são libertos e abundantes. Nessa cidade, Samaria,
Houve então ali cura, salvação, libertação. Jesus foi exaltado e o satanista foi convertido. Filipe foi orientado pelo Espírito Santo a seguir outro caminho, foi orientado pelo anjo a ir pregar em outro lugar. Deus não deixou que o africano ficasse com a visão só da lei de Moisés, mas colocou Jesus na situação. Amém, queridos? Deus quer levantar nesses dias uma equipe de evangelistas, homens e mulheres, que sejam capazes de se sacrificar a tal ponto como Filipe sacrificou. Você imagina que coisa, a hora que ele acabou de batizar o cara, já foi jogado em outro lugar, 20 quilômetros dali, trasladado no tempo, Jumper, puf. O dia que eu assisti aquele filme Jumper, eu falei, foi desse jeito. Vocês já assistiram esse filme? O cara está aqui, daqui a pouco, o portal se abre e já está lá do outro lado. Eu falei, nossa, é assim. Foi desse jeito o negócio. Depois do sucesso dessa empreitada ministerial, ele foi então para outros lugares. Foi trasladado. Os evangelistas são árvores sem raízes fixas, mas sempre com abundantes frutos. Coisa mais difícil para quem tem o ministério evangelístico é ele parar e sentar e ficar igual você está assim, ó, ouvindo. Dá um sentimento de que tem muita gente indo para o inferno, que podia estar fazendo um monte de coisa. São árvores sem raízes, mas sempre com abundantes frutos. Outra face do evangelismo no reino de Deus, depois de nos atermos de que nem todos, por serem evangelistas, são iguais em suas ações, temos entendido ao longo dos tempos que no mesmo ministério pode ter especialidades e habilidades diferentes. Um dentista, todos os dentistas têm a mesma especialidade, irmãos? Hã? Não tem. Eu já vi dentista chamar o outro só para girar o alicate, para arrancar o dente do outro, que estava difícil. Então, ministérios evangelísticos têm especialidades e habilidades diferentes. Na pessoa de Filipe, podemos ver um homem que tinha seu chamado e unção para ganhar cidades inteiras. E ainda conseguia mover-se no sobrenatural de forma a ser arrebatado, dialogar com o anjo e seguir as direções do Espírito de Deus. Quem aqui já viu falar num homem, acho que ele devia ter 1,5 metro, que chama William Branham? Alguém já viu falar? Levanta a mão, quem já viu falar William Branham? 1,5 metro, assim, irmãos. Podia ter separado esse vídeo, não sei se a gente consegue ele. Mostra. Ele está pregando assim, ó, Pedrão. Ele está pregando, e daqui a pouco ele fica 30 centímetros, ele levita, irmãos. Do nada, ele sobe assim, ó. 30 centímetros, sobe. Eu mostrei isso para um irmão esses dias, ele ficou desesperado. Eu falei, não vou nem mandar para você, senão você vai ficar doido. Pessoas tão comprometidas com a glória, que são assim, levadas ao extremo da unção de Deus que está sobre as suas vidas. Esse homem, ele tinha um dom, que era o dom de palavra de conhecimento. Deus falou para ele assim, ó, eu vou te mostrar o profundo e escondido das pessoas, e elas vão ser curadas por isso. Esse era o dom desse evangelista. Aí ele disse que pôs a mão assim no ombro de uma pessoa, e veio o RG inteirinho da pessoa na mente dele. Ele falou assim, nossa, fulana de tal, seu RG é tal, né? Aí disse que a mulher caiu pro chão. A hora que ela voltou, ela falou assim, pastor, o câncer sumiu. Que câncer? Ele falou, eu estava com câncer. Desapareceu. Era externo. Esse homem, com o passar do tempo depois, fez algumas coisas que não deveriam ser feitas. Mas no início do ministério dele, irmãos,
ele reunia 30 mil, 50 mil numa tenda, assim, ó, na praça, para poder ouvir ele. E aquele monte de gente era curada aos montes. Vamos lá. Filipe, ele ganhou o mágico, o satanista para Jesus, só que ele não confrontou a vida daquele homem. Isso eu quero trazer um ensinamento para quem tem o ministério de evangelismo aqui. Veja comigo lá em Atos 8. Olha o que ele faz. Atos 8. Depois que o Simão é batizado, qual que é o versículo aqui? 13. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Olha o que começou a acontecer. Ele foi batizado e ficou andando com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. O Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Quem está lendo aí comigo? Dinheiro. Ele viu, falou, vixi. Ou seja, o cara foi batizado, mas ainda estava com o bicho no couro. E falou assim, olha, me dá isso aí que eu dou dinheiro para vocês. Dá esse poder para mim, para que quem eu pôr a mão sobre ele também receba. Aí Pedro, falou, ó, seu dinheiro seja contigo para a perdição. Você pensa que você pode conseguir o dom de Deus se alcança por dinheiro? Você não tem parte nem herança nisso, arrepende, para que se porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Verso 24, Simão respondeu, ora vocês por mim, ó Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ou seja, precisou vir gente lá de fora, para poder pegar, apontar o dedo para Simão, e tratar uma área na vida dele, porque os homens que vieram, e como veio Pedro, e foi João que veio, foi isso? Pedro e João vieram, é isso, e o confrontaram. Pessoas mais experientes vieram e o confrontaram. Quando você, como evangelista, não souber lidar com uma pessoa, e você sentir que essa pessoa está se envolvendo muito com você, se tornando muito seu amigo, se tornando muito, sabe, aquela pessoa de perto, e você não conseguir confrontar ela, permita que outras pessoas tratem a pessoa. Quem está entendendo aqui, irmãos? Permita. Você percebeu que você ficou amigo demais, não consegue confrontar a pessoa, deixa que outros o façam. João e Pedro já confrontou ele na lata, pá! E ele mostrou o coração dele. Ele não quis nem orar, irmãos, ele queria que eles orassem por ele, para que aquilo não acontecesse na vida dele. O evangelista, ele tem um coração muito cheio de amor, o paladar dele é de salvação, de libertação, ele não quer perder pessoas. Eu conheço evangelistas que lideraram igrejas e acabaram com a igreja. Por que acabaram com a igreja? A pessoa ainda fumava uma carteira de cigarro e diminuiu por meia, já subia para o ministério do louvor. O cara usava droga, mas aí durante a semana, às vezes ele caía uma vez só, aí dava uma lavada lá no sangue de Jesus e no domingo já vinha para o louvor. E o evangelista, que era o líder da igreja, sabendo de tudo, falava assim, o Espírito de Deus vai fazer a obra na vida dele. Aí o Espírito de Deus faz a obra. Só que a pessoa subia para o altar descomprometida, e os demônios subiam junto. Então, se a pessoa ainda não está transformada, o evangelista tem dificuldade de perder pessoas. Ele faz de tudo, irmãos. Eu já vi evangelista fazer de tudo, já arranca coisas de dentro de casa,
arranca dinheiro que dá onde ele não podia, pega coisa de dentro de casa que não podia, para ajudar a pessoa, faz de tudo, faz loucura, e às vezes o que a pessoa está precisando é de um bom confronto, que foi o que Pedro falou para ele aqui, ó, arrepende-te, o teu dinheiro seja contigo, o dom de Deus não se alcança com dinheiro, não. Então é importante o ministério evangelístico adquirir essa habilidade dada por Deus. Jesus era evangelista, mas ele também era firme. Amém, queridos? Jesus era firme. Vamos passar para outra situação aqui, do Timóteo. Deixa eu ver que hora aqui. Vai dar tempo. O evangelista pastoral Timóteo tinha seu reduto de trabalho na cidade de Éfeso. Qual que é o texto? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Coloca ali, por favor, Pedro. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Continua, por favor. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pode ir. Mas tu, Paulo falando para Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, nessa cidade, o jovem Timóteo, ele desenvolvia o ministério de um evangelista na cidade de Éfeso. Então, acredita-se que ele era um evangelista pastoral naquela igreja. Ele era um evangelista nas questões das almas, mas não era um evangelista de ganhar pessoas lá de dentro, era um evangelista para libertar a igreja que ele estava participando das doutrinas, das fábulas, das histórias, das doutrinas que desvalorizavam o sacrifício de Jesus, as doutrinas da supervalorização humana. Olha aqui, eu escrevi aqui, ó. Um lugar cheio de idolatrias, crenças humanistas, filosóficas. Nessa cidade era prestado o culto a Diana Artemis, que é a rainha dos céus, conhecida como sendo a mãe de toda a Ásia. Lá Paulo, o apóstolo, ficou por 2 anos treinando vários discípulos, e por meio do ministério deles ganharam o mundo inteiro da sua época geracional. Conforme Atos capítulo 19, ainda é possível esta fé. O jovem líder teria que agir nessa cidade de forma bem diferente em suas ações evangelísticas, em sua cultura grego-romana, porque lá tinha a mistura de várias doutrinas que divinizavam o ser humano e elevavam o seu grau de importância. Os homens eram amantes de si mesmos, eles tinham a negação ao sofrimento, não aceitavam sofrer, uma somatória de várias fábulas, isso tudo dentro da igreja, heróis e constante desvalorização do sacrifício e ressurreição de Jesus. Então Timóteo, ele era evangelista, segundo esse texto, pastoral nessa igreja, era um homem bivocacionado, e Paulo orienta ele, que ele precisava pregar a tempo e fora de tempo, instar, repreender, exortar, ele precisava realmente falar a sã doutrina. Esse é um outro tipo de evangelismo. Presta atenção nisso, irmãos. A igreja de Jesus precisa que homens apaixonados por Jesus, no sentido de pregar que Jesus realmente é o grande herói, que Jesus é o grande Deus, que Jesus é o grande Senhor dos senhores, que Jesus é o tudo mesmo.
A igreja de Jesus precisa de homens que falem do Jesus da Galileia de uma maneira que mostra ele amando os pecadores que estão desviados dentro da igreja. Que amem a igreja que está desviada. Sabe por quê o pastor? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os pastores que são pastores, que ficam ouvindo as pessoas 1 hora, 2, 3 por semana, se nós não vigiarmos, nós estragamos as pessoas. Toda vez é a mesma conversa, irmãos. É o mesmo problema. Se orienta para fazer uma coisa, não faz. Se orienta a mesma coisa, não faz. E gasta nosso tempo 2, 3 horas, 4 horas. Aí você visita a pessoa, o mesmo problema. Você encontra na porta da igreja, o mesmo problema. E o pastor fica passando a mão, porque o pastor quer cuidar. E às vezes o que a ovelha está precisando é dela entender uma palavra evangelística como aquela do filho pródigo, sabe? A hora que ele foi falar com o pai já fez assim: mata o novilho, busca a roupa, busca a sandália, busca o anel. O pai interrompeu ele na hora. Ele está precisando às vezes de uma palavra de amor, de alguém que não está interessado no problema dele. Porque o evangelista não está interessado no problema, ele tem a solução para a pessoa. Ele tem a solução. Jesus pode mudar isso nessa noite para você. O que Timóteo tinha que fazer? Timóteo precisava ser ousado para ministrar a palavra, para resgatar a igreja que estava perdida, a igreja de Éfeso. Quando você lê as 2 cartas de 1 e 2 Timóteo, você vê um povo totalmente greco-romano, que divinizava o ser humano, amante de si mesmo, egoísta, ingrato, arrogante, desobediente aos pais e mães. E Paulo fala para Timóteo: exerce o teu ministério evangelístico, ou seja, ganha a igreja que está perdida dentro da igreja. Existem evangelistas que têm esse dom de ganhar os filhos de Deus que estão perdidos dentro do templo, com esclarecimentos bíblicos, com verdades que são faladas. Por exemplo, quando um profeta fala a palavra, ou quando o evangelista fala a mesma palavra, a mesma pregação, elas saem com unção e com carinhos e com paternidades diferentes. Quem entende isso? Quem está entendendo isso que eu estou dizendo, irmãos? É importante você descobrir: será que eu sou evangelista mesmo? Será que Deus me chamou para ser um evangelista dentro do templo, para me descobrir os crentes que estão desviados dentro do templo? As pessoas que estão desanimadas dentro do templo, desgastadas, elas precisam ser ganhas de novo para Deus. Elas precisam ser resgatadas de novo. O livro de 1 e 2 Timóteo é o resgate de uma igreja perdida no mundo romano, no mundo grego. E Paulo fala para Timóteo, coloca o texto de novo aí, por favor. O versículo 5. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a questão, às vezes, aqui nós já tivemos alguns apelos evangelísticos para crentes. Qual foi esse apelo? Quantos gostariam de, se você está afastado, você desviou, né? E você quer reconciliar novamente? Aí vem as pessoas na frente. Aquilo é um apelo evangelístico para crentes. Amém, queridos? Quem quer entregar a vida para Jesus a primeira vez? Esse é um apelo evangelístico para pecadores. E a multiforma de Deus precisa ser atingida entre nós. Nós precisamos melhorar nisso, essa multiforma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já andei por esse Brasil, por várias igrejas. Nós já tivemos em 8 lugares como pastores, eu e a minha esposa. A oportunidade que nós temos aqui, nesse lugar chamado Ceifa, irmãos, é com muita humildade que eu falo isso e temor. Nós temos uma oportunidade enorme de fazer uma história tremenda. Eu acreditei nisso quando eu vou fazer 30 anos que eu casei. Quando eu tinha 6 meses de casado, eu acreditei que essa cidade, que essa igreja
quando eu era só um tantinho assim de gente, podia ter coisas grandes. E eu já rodei para tudo quanto é lugar que você já foi. Pensa, já fui para Goiânia, já fui para Indaiatuba, já fui para Olímpia, e de repente estou de volta aqui, e vai para lá, e vai para cá, e estou de volta aqui. Eu falei, Jesus, eu acho que eu vou ficar quieto aqui agora, né? Porque eu não aguento mais pôr esses móveis em cima desse caminhão aí para lá e volta lá para cá. Já, acho que eu vou ficar quieto aqui mesmo. Então é o seguinte, nós temos uma oportunidade. Vocês que são jovens, vocês têm uma oportunidade de serem evangelistas poderosos, gente. Vocês têm uma oportunidade de serem pastores, mestres, profetas, apóstolos, poderosos. Quando eu falo poderosos, é no sentido de entender o que Deus quer que vocês fazem. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, ela falou, você está cansado, pastor? Eu falei, então não. Estou cansado não, irmão, estou desesperado. Ele falou, por quê? Eu falei, por nada. Curso de batismo, consolidação, discipulado, a escola de CTM, o Ceifate, os discípulos, meus filhos, a esposa, minha pressão que estava 16 por alguma coisa. Mas o senhor está cansado então? Eu falei, nossa! Descansei 10 dias, parecia que não era nada, irmãos. No 7º dia, o pastor Pedro falou, nós temos um problema. Eu falei, sim, eu já sei. Aí peguei mais 10 dias, misericórdia, minha esposa quase me matou essa semana para fazer uma mesa debaixo de uma árvore lá em casa. Mas tudo bem. Mas a hora que falou que eu tinha que fazer isso aqui, eu fiz assim, ó, tum, sabe assim, parece que era as baterias. Ainda me deram um churrasco essa semana, aí que eu fiquei... Deu aquela eletrocutada. Nós temos uma oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveita, gente. Eu vou fazer 53 anos, misericórdia. Me dá uma fadiga quando eu penso que eu vou fazer 60 daqui 7. E tem coisas que os jovens podem fazer. Eu ouvia isso quando eu cheguei aqui. Eu ouvia isso do bispo Kelso. Do pastor Pedro sequinho, cabelinho preto ainda, sem aquela barriguinha dele. E foi sumindo o povo, e foi sobrando eu, foi sobrando ele, foi sobrando o Claudio Honor dos mais velhos. Eu falei, Jesus, nós voltamos. E eu voltei, agora o desafio está maior e nós precisamos de vocês. Consolidou 90 pessoas, o ano que vem tem que ser 200. Eu falei para o Atos esses dias, o ano que vem vai ser mais fraco. Ele olhou para mim e falou assim, vai ser mais fraco, quer ter 12 mil, como é que vai ser mais fraco? Nós vamos morrer trabalhar. Aproveita, porque se eu morresse hoje, eu morreria satisfeito com Deus, das oportunidades que Deus me deu. Mas não deixa eu ficar velho para poder ficar... Quando eu falo velho é assim, é não ter mais ânimo. Pega agora a coisa. É o ministério evangelístico, encara. Timóteo encarou e resolveu o problema. Sabe o que acontece no final da vida? João, o último apóstolo, assume a igreja de Éfeso. Sabe aquelas cartas lá do final? 1ª, 2ª e 3ª João? João já estava... Ele era o pastor dessas igrejas. E Timóteo tinha sido solto. É por isso que eu acho que Hebreus foi escrito por Paulo, porque lá no finalzinho da carta de Hebreus, fala que o nosso irmão Timóteo foi solto. Deus, ele tem coisas poderosas para fazer na sua vida e na minha. Isso não é história da carochinha, não. Primeiro dia que nós entramos aqui nesse centro de missões, irmãos, eu, o pastor Pedro e o pastor Rogério, tinha tanto demônio aqui dentro, que as minhas pernas pinicavam assim, ó. Eu pisava assim, ó, eu parecia que eu estava pisando no meio de ossos de morte, de tanto demônio que tinha aqui dentro. Ver tudo isso aqui hoje, isso não tem preço. E eu vejo uma geração nova. Eu vejo um povo, vocês têm muita capacidade dada por Deus para poder fazerem isso. Timóteo devolve a igreja de Éfeso para o ancião de dias, para o presbítero João, o apóstolo pastoral. Vem aqui, Sérgio. Nós vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos parar por aqui.
mas nós vamos estar compartilhando mais. E se alguém quiser ler tudo isso ou mais, eu ainda tenho 10 livros desse aqui, ó. Está lá na minha casa, Frontline, os 5 ministérios. Não é dado não, viu, irmãos? É vendido. Amém, irmãos? Deixa eu tirar aqui. Essa Bíblia aqui, ela é de alguém? Não, né? Amém, irmãos? Então essa foi uma tarde, né, onde nós ouvimos um pouco, né, a respeito dos ministérios, né, com a nossa ênfase aqui no caso o evangelismo, né? É uma tarde assim que de certa forma de identificação, né? Mas é algo que Deus com certeza Ele vai estar trabalhando, né? Ele vai estar ministrando isso aos nossos corações, tal. A caminhada com Jesus, a intimidade com Ele, Ele vai nos mostrando, né? Ao longo dessa caminhada, às vezes num curto prazo, no médio e no longo prazo. Amém? Porém, paralelo a isso, né, nós temos alguns trabalhos evangelísticos já acontecendo, né? Eu gostaria de chamar os irmãos aqui à frente, a Ivanete, a Marlene, por favor, a pastora Selma, o Rodrigão. Isso, pode ficar aqui fazendo um favor, ó. Aí, dá espaço. Isso. Bom, então aqui, irmãos, são alguns trabalhos evangelísticos que já está acontecendo, né? Então aqui, a pastora Selma, ela está à frente de um trabalho que nós vamos começar, tá? Que nós denominamos ele Ministério de Socorro, né? Sobe aqui, ó. Pode subir aqui. O que é o Ministério do Socorro? Nós vamos trabalhar essa parte do Fundo Dorcas, né, que é a arrecadação de alimentos. Nós vamos fomentar isso, vamos fazer isso acontecer, e nós vamos assistir as famílias necessitadas, e além de assistir ela, amparar elas, nós vamos usar isso como uma ferramenta de evangelização, tá? Então esse é o trabalho que a pastora Selma vai estar à frente. A Marlene Maeda, como muitos sabem, ela faz um trabalho no Hospital do Câncer, está fazendo um trabalho mais intenso aqui na evangelização nos hospitais, tá? Onde ela vai ali, ministra uma palavra, ministra cura, tá? Lógico que agora na pandemia, né, com esse surto, lógico que nós vamos ter uma cautela, mas esse é o trabalho que ela desenvolve. A Ivanete, todos sabem, ela faz um trabalho no asilo, né? Ela faz uma evangelização, periodicamente ela faz uma arrecadação e assiste ali as pessoas da melhor idade, né, com alguns mimos, né, como diz hoje. E o Rodrigão, ele está à frente de um trabalho com a gente, onde nós fazemos um trabalho com moradores em situações de rua e pessoas em situações de drogadição, tá? Então esses são os trabalhos, né, dentre outros trabalhos que nós vamos estar fazendo. Pastor Atos vai estar à frente de algum trabalho que vai estar acontecendo de evangelização de casa em casa, mas isso é um outro momento. E o motivo pelo qual eu chamei eles aqui na frente é que, embora, como eu disse, né, Deus vai estar ministrando no seu coração, mas talvez você já se identifica, né, com alguma dessas coisas que estão acontecendo. Então é uma oportunidade de você depois vir até esses líderes, entendeu? Fazer aqui o seu contato com eles. Opa. Eu gostaria de estar participando, tal. Ele vai pegar o teu contato, enfim, vai estar encaminhando você para que você possa fazer parte desse trabalho. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Deu para entender? Então, como nós falamos, essa foi uma tarde aí de uma abrangência, né, com foco ali no evangelismo, tá? Outras coisas vão estar acontecendo, vamos estar fazendo algumas ministrações de capacitação, entendeu? E a gente vai estar mantendo esse contato com vocês e que a chama fique acesa nos nossos corações, porque
o ID do Senhor, Ele conta conosco, irmãos. A grande comissão, Deus conta conosco, amém? Então temos alguns trabalhos específicos aqui, mas o ID do Senhor, Ele é para todos nós, amém? Glória a Deus. É isso, né? Espera só um pouquinho. Pastora Selma, a senhora olha para a gente, para encerrar, por favor? Amém. Vamos ficar todos de pé, por favor? Pai, nós te agradecemos por essa tarde que o Senhor nos concedeu, Deus, para que possamos, Deus, como igreja do Senhor, aprender, Deus, sobre, Deus, o ministério de evangelismo. Que fique, Deus, realmente claro, Deus, para cada um daqueles que ainda não têm tido clareza, Deus, no seu ministério, a área na qual o Senhor, Deus, designou, Deus, para cada um, meu Pai, e que nós possamos, em Cristo Jesus, frutificar, Deus, que nós venhamos dar frutos 100 por 1, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Desperta, Senhor, o amor, a paixão em cada coração, Senhor, e que sejamos realmente, Deus, guiados pelo Teu Espírito, envolvidos com Teu Espírito, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, que outros momentos como esse, meu Deus, o Senhor possa estar nos proporcionando, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, assim, queria te incentivar, você que tem aí esse entendimento, procura os líderes. Gostaria de agradecer ao pastor Carlos Zani, né, que, assim, não mede esforços, né, realmente, assim, quando a gente começa a conversar com ele, dá essa empolgação e tal, é porque realmente ele vibra com isso, né, e a gente agradece a Jesus pela vida dele. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe, fale com os líderes e até a próxima, tá bom? Em nome de Jesus.